Bom, gente, agradecer primeiramente, né, ao convite, né, de todos os envolvidos no Congresso, parabenizar ao esforço de todo mundo, né, todos os envolvidos, né, Amanda, Zé Mário, Débora e todos os outros os quais está diretamente relacionado ou estão diretamente relacionados, né, com o Congresso em si. Espero estar contribuindo aqui com vocês do ponto de vista de as aplicabilidades, né, da nutrição diante, né, desse período que a gente está vivendo muito complicado, que é essa pandemia da Covid-19. Né? Então, nesse congresso aqui, se está alinhando, né, essas duas grandes áreas, né, a área de agricultura e a área de alimentos, e a gente está com a aplicação aqui da área de alimentos, que é a parte de nutrição. Né? Então, aqui, meu direcionamento vai ser em relação à doença, a Covid-19. Né? Meu nome é Henrique Azevedo, sou professor do Instituto Federal de Pernambuco, né, Campos Barreiros, e aqui eu vou estar trabalhando com esse tema, né? Como a dieta pode ajudar qualquer pessoa, né, a combater, ou vamos dizer assim, tentar, né, passar por essa pandemia de uma forma que consiga evitar a doença, se tiver condições de fazer isso, porque a gente não tem nenhuma outra medida que consiga evitar a Covid-19, né? Salvo você ficar em casa, você usar máscara se tiver que sair de casa e você lavar as suas mãos com sabão, ou na impossibilidade de lavar as mãos com sabão, você colocar álcool a 70%, seja ele em gel ou ele na forma tradicional, digamos assim, tá? Então, basicamente a nossa discussão aqui vai ser, primeiramente, eu vou dar um pano geral, um pano de fundo geral sobre a Covid-19. No final, eu aplico como é que você pode, do ponto de vista nutricional, estar combatendo essa doença, né, diante dessa pandemia que tem ceifado tantas vidas, que tem destruído economias, que tem feito ministros, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, né, perderem seus empregos por não estarem, vamos dizer assim, em sintonia com a ciência, com o que a ciência está falando, né? E até mesmo a Organização Mundial de Saúde tem batido cabeça aos seus membros com alguns protocolos para essa doença, porque é uma doença realmente nova e muita coisa a gente está tendo que aprender aos trancos e barrancos. Né? Bom, eu vou dar um pano de fundo geral sobre o vírus em si, sobre a doença, e depois a gente entra na parte nutricional, tá? Bom, a gente basicamente tem vários tipos de coronavírus, né? Não é de agora que esse vírus ele causa infecções no trato respiratório na espécie humana, né? A espécie Homo sapiens. Porém, essas infecções de coronavírus sempre foram muito brandas, gerando no máximo, né, uma rinite alérgica, digamos assim, né, o nariz escorrendo, ou uma simples amigdalite, uma dor de garganta que não é, vamos dizer assim, no caso do coronavírus, tão forte. Porém, nos últimos 20 anos, né, a gente teve 3 vírus, né, desse grupo, né, coronavírus, que assolou, vamos dizer assim, a espécie Homo sapiens com uma pneumonia grave, né? O SARS-CoV, que é o primeiro, né, causando a síndrome respiratória aguda grave na China. Depois o MERS-CoV, que foi o segundo coronavírus, né, isso aí na Arábia Saudita, com um índice de letalidade absurdamente alto, de 45% de letalidade, né? O primeiro SARS-CoV, digamos assim, ou coronavírus 1, a letalidade dele foi de 10%, né? E ele basicamente ficou no perímetro ali da China. O MERS-CoV foi ali na Arábia Saudita, né? Ficou por ali, não se expandiu, e infelizmente em 2019 a gente teve na China, né,
no mercado de Hubei, na província de Hubei, no mercado de Wuhan, esse vírus aí sendo disseminado para a população mundial, né? Esse alerta pandêmico aí, que deveria ter sido acionado desde fevereiro, tá? Aqui vai uma crítica à Organização Mundial de Saúde, demorou muito para poder soltar o alerta pandêmico, tá? E aí, infelizmente, alguns lugares foram pegos, vamos dizer assim, de surpresa, né? A Itália foi um deles, a Espanha e a França também, e aqui a gente deveria ter aprendido com esses três países e a gente não aprendeu, infelizmente. Mas aí a gente não vai entrar nesse mérito porque não faz parte da nossa proposta, tá? Esse slide aqui está mostrando simplesmente um cladograma, que é uma representação gráfica do processo evolutivo do vírus, tá? Então, se você observar, esse vírus, ele começou, ele é, digamos assim, o hospedeiro desse vírus é o morcego, o azulzinho, tá? Então, esse vírus, basicamente, ele sempre girou entre espécies de morcego. Com o passar do tempo, o que foi que aconteceu? Esse vírus foi passado para outros mamíferos, como o pangolim, esse verde mais clarinho aqui, ó, você observa aqui que teve uma ramificação aqui no cladograma, nessa representação gráfica evolutiva do coronavírus, tá? Então, aqui você tem espécies de morcego, e aqui essa ramificação vem para o pangolim, que é um outro tipo de mamífero. E esse vírus que infectou o pangolim, também, ele, vamos dizer assim, se especializou em infectar novas espécies de pangolim, outras espécies de morcego e a espécie humana. Então, nosso foco é nesse vírus aqui, ó, o SARS-CoV-2. O que apareceu primeiro na China, por volta de 2004, foi esse aqui, ó, o SARS-CoV, tá? Foi o primeiro. E esse daqui é o de hoje, é o nosso. Então, o vermelhinho é a espécie humana, espécie Homo sapiens, e esse vírus, ele basicamente veio de morcego, girou em torno do pangolim, que é um mamífero, principalmente da área da Malásia, por ali, e também na civeta, tá? Que é esse daqui, ó, uma coloração mais verde musgo, tá? E depois passou para o humano. Então, esses dois mamíferos aqui, ó, foram os intermediários para chegar na gente, tá? Tudo começou, claro, com o hábito alimentar chinês de manipulação de morcegos, tá? Então, os chineses têm manipulação de morcegos na sua alimentação, e aí esse vírus aprendeu a infectar a espécie humana nesse processo de manipulação desses morcegos no hábito alimentar, na nutrição chinesa, ok? Bom, aqui mostra os genomas dos três coronavírus que causaram e que causam problemas para a espécie humana. Esse foi o primeiro de 2004, tá? Esse foi o segundo, que tem aquela letalidade absurda de 40%. 40% das pessoas que pegam morrem. E esse é o de hoje, ok? Então, para o pessoal que domina um pouquinho de genética, os ORFs aqui são matrizes de leitura para que, a partir dessas matrizes de leitura, as enzimas consigam transcrever esses genes aqui, ó, S, N e esses outros aqui, ó, E e M, para que se construa o capsídeo e o envelope viral. Para a gente não perder muito tempo aqui, tá? Isso aqui é um RNA, esse vírus é um vírus RNA, né, o material genético dele. E nesse caso aqui, o que é que você tem? Você tem como principal proteína antigênica, que a gente chama, ou seja, a principal molécula que esse vírus tem, que causa mais problema para a espécie humana, é a molécula que está sendo codificada por esse gene aqui, que é o gene S, nos três coronavírus, principalmente nesse SARS-CoV-2. Proteína S é essa daqui, ó, tá? É ela que exatamente apadrinha o vírus de corona, porque ele tem forma de coroa aqui embaixo, tá? Então a gente chama de espícula, é uma espícula, como se fosse um espinhozinho aqui. E essa proteína está sendo exatamente utilizada para poder ser a base molecular e química da principal vacina que está sendo testada
em vários países, inclusive no nosso, que é a vacina de Oxford, tá? Essa vacina usa como estrutura principal química do vírus a proteína S. É essa proteína, principalmente ela, que se encaixa no receptor nosso, de células nossas, chamado de ECA2, enzima conversora de angiotensina 2. Então, é um receptor que a gente tem nas células dos dois pulmões, né, dos nossos pulmões, dos rins, do coração e em outros lugares, né? Toda a árvore respiratória, quando eu falo pulmão, é toda a árvore respiratória, tá? Então, essa é a principal molécula do vírus que, digamos assim, causa a entrada, consegue fazer com que o vírus entre dentro das células da gente e aí ele se multiplique e cause todos esses, vamos dizer assim, problemas que a gente tem visto nos pacientes que estão com Covid-19, tá? Bom, esse slide aqui, ele mostra basicamente como é que ocorre a doença em si, tá? Então, ao entrar em contato com o coronavírus, né, com o SARS-CoV-2, está ele aqui, ó, deste lado aqui, a gente tem um alvéolo pulmonar que conseguiu se, digamos assim, relacionar com esse vírus de uma forma eficiente ao ponto do paciente não desenvolver sintomas ou não desenvolver a forma grave da doença. Deste lado de cá, é o que acontece com 4% das pessoas que entram em contato com esse vírus. Desenvolvem a forma grave da doença. Tá? Então, vou explicar um lado, depois eu explico o outro. Veja, a principal célula que faz parte desse processo de você responder a essa doença de forma eficiente ou você responder a essa doença de uma forma, digamos assim, para ela ficar mais grave, é a seguinte, essa aqui, ó, o macrófago alveolar. O macrófago é uma célula da imunidade inata. O que é a imunidade inata? É aquela imunidade inicial, onde você tem as primeiras células que identificam os invasores que estão em contato com o corpo humano. O macrófago ele pode ter uma reação, digamos assim, eficiente, reconhecendo o vírus, soltando substâncias inflamatórias chamadas de interleucinas e citocinas, principalmente citocinas, e atraindo para o local onde o vírus está a tropa de elite do sistema imune, que são os linfócitos T. Linfócito B, que produz anticorpos, e linfócito T, que faz com que outras células eficientes bloqueiem o invasor. Então, perceba que desse lado aqui, esse bloqueio foi feito de forma super eficiente. Já desse outro lado, aconteceu o problema que faz com que as pessoas ficarem graves ou morrerem. Qual é o problema? Não é o vírus em si que mata as pessoas, tá? O que mata as pessoas é a resposta exagerada do sistema imune, é a inflamação. Vou repetir, tá? Não é o SARS-CoV-2 que entra nas células e sai destruindo as células, não. São nossas células do sistema imune que, ao se depararem com esse vírus, têm uma reação tão violenta diante desse vírus que produz substâncias inflamatórias tão potentes, a inflamação é tão grande que você atrai para o local uma quantidade absurda de células do sistema imune, como você está vendo aqui, ó, neutrófilos, natural killer e outras células do sistema imune, e essas células, ao mesmo tempo, começam a soltar essas substâncias inflamatórias, essas interleucinas e essas citocinas, e o resultado é esse aqui. Ó. Veja, no normal, aqui você está vendo um capilar, que é o vaso sanguíneo mais fininho que a gente tem. Isso aqui é um alvéolo pulmonar, que é o local onde ocorrem as trocas gasosas lá nos pulmões da gente. Então, como é que ocorre na saúde? O oxigênio que você inspira passa daqui para cá, para dentro do alvéolo, sai do alvéolo para dentro do capilar, melhor dizendo, e o gás que você produz no metabolismo celular, que é um gás ácido, que é o gás carbônico, por difusão, passa no sentido contrário, sai do capilar e vai embora na expiração. Então, quando você joga gás carbônico fora, o pH sanguíneo ele aumenta. Quando você mantém o gás carbônico no capilar, o pH sanguíneo ele cai. E você pode entrar num processo chamado de acidose. E as enzimas param de funcionar e os órgãos entram em falência múltipla.
que é o que acontece exatamente desse lado. Quando você tem uma resposta inflamatória exagerada, guarde bem esse nome, ó, tempestade de citocina, que a gente chama. Tempestade de citocina é uma quantidade absurda de moléculas inflamatórias que as células do sistema imune produzem, e o resultado é esse aqui, ó. Perceba que aqui eu só tenho uma célula, aqui, ó, que faz com que ocorra um processo de hematose, de troca gasosa. O oxigênio passa daqui para cá e gás carbônico passa daqui para lá. Aqui não tem como você fazer isso, porque, ó, eu construí uma membrana aqui, ó, hialina, de colágeno e fibrina. Então, oxigênio não consegue passar daqui para cá, ou seja, as células vão ficar sem oxigênio, tá? Por isso que tem que o paciente ir para o respirador, para forçar esse oxigênio a tentar passar por essa parede aqui. E outra, gás carbônico começa a acumular no sangue, as enzimas começam a ser, o funcionamento dessas enzimas começa a ser bloqueado, prejudicado, as enzimas começam a parar o funcionamento e o sangue começa a coagular aqui dentro, que é o que faz com que o paciente geralmente morra, ok? Então, essa é a patogênese da doença, tá? Aqui os sintomas da doença, os 3 principais sintomas da Covid-19, todo mundo está cansado de saber, porque já falaram tanto, ó. 95% dos pacientes apresentam febre, mais de 75% dos pacientes apresentam tosse seca, de 40% a 70% dos pacientes, esse artigo é do mês passado, tá? De 40% a 70% dos pacientes apresentam fadiga, e os outros sintomas aqui vão variando de paciente para paciente. 2 sintomas que no Brasil têm sido muito comum, além desses 3, é perda de olfato e perda de paladar. Ok? Perda de olfato e perda de paladar. Outras pessoas também estão desenvolvendo rinite alérgica e amigdalite. Então, a gente pode colocar nesse pacote aí esses sintomas: febre, tosse seca, fadiga, perda de olfato, perda do paladar, coriza, que é a rinite alérgica, e amigdalite, inflamação na garganta. Ou aparece os 7, ou alguns desses 7. Esses são os sintomas clássicos da Covid-19. O que faz o médico separar, antes do exame sair, a Covid-19 de uma síndrome gripal por influenza vírus, ou seja, de uma gripe tradicional, são exatamente esses 2 sintomas que eu acabei de falar: perda de olfato e perda de paladar. Ok? Bom, gente, então se eu estou dizendo para vocês, se os artigos estão dizendo para a gente que o que mais mata as pessoas dessa doença é a inflamação, então nada mais, nada menos você fazer com que na sua nutrição você tenha substâncias que sejam anti-inflamatórias, antioxidantes. E é isso que a gente vai ver aqui agora, tá? Quais são as substâncias consideradas anti-inflamatórias e antioxidantes? Então, elas aqui, ó: frutas e verduras, peixe e óleo de peixe, principalmente peixe, a ênfase maior, vitamina C, vitamina D, vitamina E, zinco e cobre. Ok? Vamos lá. Frutas e verduras. Frutas e verduras. Todo mundo tem acesso a frutas e verduras, principalmente aqui. Eu estou diante de agrônomos, estou diante de especialistas que têm muita habilidade com frutas e verduras e que podem orientar, digamos assim, muito melhor seus familiares, seus alunos no consumo de frutas e verduras, tá? As frutas em geral e as verduras em geral, né, que é uma diferençazinha aí entre verduras e legumes. Geralmente as verduras são flores e folhas, e geralmente os legumes são frutos e sementes. Não é isso? Geralmente verdura é flor e folha de planta, e geralmente legumes são sementes e frutos. Ok? Então aqui, ó, diminuição do risco de doenças pulmonares. Toda vez que você tem uma alimentação com 4 porções de frutas e verduras por dia, você diminui doenças no pulmão. Diminuição de processos inflamatórios. Todas as vezes que você tem uma ingesta alimentar de 4 porções de frutas e verduras durante o dia, você diminui a inflamação que seu corpo pode ter. 4 porções de frutas e verduras durante o dia
você diminui o poder o poder oxidante, seja porque você está doente, seja porque você comeu alguma besteira, algum antinutriente, e esse antinutriente está fazendo com que as tuas células sejam destruídas. O que é uma substância oxidante? É uma substância que tem a tendência a destruir as células. E na destruição dessas células, a consequência é aumento do processo inflamatório. Então, se você comer algo que é antioxidante, você diminui o processo de destruição celular, ou inibe totalmente, e gera mais saúde no indivíduo. Tá? Frutas vermelhas, principalmente, e amarelas, vários trabalhos têm demonstrado que as substâncias chamadas polifenóis que essas frutas têm causam efeitos diretos contra o vírus, antivirais. Os polifenóis presentes nessas frutas que eu acabei de falar, de coloração vermelha, como a acerola, por exemplo, de coloração amarela, como o caju, como o maracujá, tem ação direta contra o vírus, antiviral. Tá? Então, quais são as frutas que estão mais acessíveis para o nosso público e que a gente pode orientar? Eu oriento que seja uma fruta que tenha baixa carga glicêmica. O que é uma fruta que tem baixa carga glicêmica? É uma fruta que você, quando come, o açúcar que está nela, demora a ir para a tua corrente sanguínea, ele vai mais devagar. Quais são as frutas que têm baixa carga glicêmica? A acerola, o caju, o maracujá, a melancia tem alto índice glicêmico, mas tem baixa carga glicêmica. Como assim, professor? Não tem pouco açúcar na melancia, mas o açúcar da melancia ele vai sendo direcionado para teu sistema circulatório, ele vai sendo digerido, absorvido mais lentamente, de modo que você consegue ter, digamos assim, uma vantagem quando você come a melancia, porque você tem açúcar ali, mas esse açúcar é absorvido de forma mais lenta. Tá? E eu colocaria também aqui, dentro dessas frutas que eu estou falando, o melão, que tem uma quantidade absurda de fibras, que é um outro componente que faz com que você melhore sua saúde. As fibras são carboidratos que geralmente a gente não digere, porque as ligações químicas que estão nas fibras são ligações químicas que as nossas enzimas não conseguem quebrar. Então, qual é o resultado disso? Essas fibras vão para o intestino grosso e quando chegam no intestino grosso, bactérias que estão no intestino grosso se alimentam dessas fibras e o produto do alimento dessas bactérias, elas jogam para fora ácidos graxos, ou seja, certos tipos de gordura que conseguem alimentar as células do intestino grosso. E as células do intestino grosso, com processos alimentares, elas previnem, por exemplo, câncer de cólon, câncer de intestino grosso. Tá? E essas bactérias alimentadas por essas fibras, a gente chama de pré-bióticos, você tem um aumento no sistema imune. Porque um dos locais do corpo humano onde se tem maior atividade imune é no intestino, tanto no delgado como no grosso. Então você precisa tratar muito bem essas bactérias que estão lá no intestino grosso. E como é que você trata muito bem? Comendo fibras. E onde é que eu encontro fibras? Aí eu vou lhe dar uma fonte que tem muita fibra, aveia, principalmente o farelo de aveia. Farelo de aveia, se você tiver acesso ao melhor cereal do mundo, que é a quinoa, o problema da quinoa é que ela é cara e não é de tão fácil acesso. Então, se você não tem muito acesso, aveia. Aveia é um cereal que uma caixa de aveia, no máximo, chega a R$ 2,50. Então, você pode utilizar a aveia fazendo uma papa de aveia com menos açúcar, colocando aveia, se você, por exemplo, gosta de farinha, substituir a farinha por aveia, que tem uma quantidade de fibra muito grande. Ok? Peixes e óleo de peixe. Gente, aqui o foco é você colocar para dentro na tua alimentação ômega 6 e ômega 3. Ômega 6 e ômega 3 são ácidos graxos essenciais. São ácidos graxos que a gente não produz. São gorduras que a gente não consegue produzir e são gorduras fundamentais para aumentar a tua resposta imunológica e para diminuir
os teus processos inflamatórios. Ômega 3 e ômega 6, principalmente a ômega 3. Ou se você tiver condições de adquirir esses dois ácidos aqui, ó, ácido eicosapentaenoico, que a gente chama de EPA, e ácido docosapentaenoico, que a gente chama de DHA. Esses dois ácidos aí, que são produtos do metabolismo, vitamina do ômega 3 e do ômega 6, fazem com que todos os processos inflamatórios do corpo humano sejam diminuídos. Todos. Ok? São vários trabalhos que mostram isso. Já se tem vários estudos demonstrando a ação benevolente ou a ação, digamos assim, benéfica do ômega 3 e do ômega 6. Especificamente esses dois ácidos aqui, EPA e DHA, diminuindo doenças cardiovasculares. Primeira coisa que esses dois ácidos aqui fazem, que são duas gorduras, é fazer com que o transportador de colesterol bom, que é o HDL, aumente. E o transportador de colesterol ruim, que é o LDL, diminua. Então, alimentos que contêm EPA e DHA, ou alimentos que contêm ômega 3 e ômega 6, principalmente ômega 3, fazem com que você previna doenças cardiovasculares. Mas nós não estamos aqui para falar de doença cardiovascular, apesar que quem é cardíaco é grupo de risco para a Covid-19, ok? A gente está aqui para falar de alimentos que podem te ajudar contra a Covid-19. Potente mecanismo anti-inflamatório, se trabalha do ano corrente agora, deste mês, tá? Desse mês não, do mês passado, mês de junho, mostrando que toda vez que você tem uma ingesta adequada de DHA e EPA, ou né, ômega 3 e ômega 6, principalmente ômega 3, você diminui processos inflamatórios. Prostaglandinas, tromboxanos e leucotrienos são moléculas que aumentam muito no processo de inflamação. Então, esses ácidos graxos essenciais, quando você se alimenta deles, essas substâncias diminuem a produção e você diminui a capacidade de processos inflamatórios. Tá? Aqui a indicação é que se coma de 2 a 4 vezes peixe por semana. Qual peixe que tem muito ômega 3? Veja, o peixe que tem muito ômega 3 é um peixe caro, que é o salmão, que o quilo dele é R$50. Mas você pode ter acesso a um peixe barato, que tem muito ômega 3, que é a sardinha. O quilo de sardinha não é caro, e você pode ter acesso a esse peixe. Eu não aconselho muito você comer a sardinha enlatada, porque tem compostos de nitrogênio ali que fazem mal para o estômago. São antinutrientes. Mas se você não tiver, de jeito nenhum, disponibilidade de ter contato com uma sardinha ou com algum óleo de peixe, eu aconselho que você come, mesmo sendo enlatado, mesmo sendo algo que tem nitrato e nitrito ali, que são compostos que prejudicam o estômago, o ômega 3 que tem ali vai fazer bem para a tua saúde. Tá? Existem evidências, né, e evidências desde 2006, de que esses dois ácidos são antivirais diretos contra vírus que tem o perfil do coronavírus, vírus RNA que a gente chama, diretamente, ação direta contra o vírus. Tá? Existem também evidências, trabalho do nosso ano agora, né, de 2020, que esses ácidos graxos essenciais vão fazer com que a tua imunidade adquirida, que é aquela imunidade permanente, faça com que seja mais rapidamente acionada. O que é a imunidade adquirida? Se você entrar em contato com a doença e vencer a doença, você produz anticorpos contra o vírus ou a bactéria que causou aquela doença e você gera células capazes de destruir, num outro momento, esse invasor, caso você entre em contato de novo com esse invasor e você não desenvolve sintomas, você não fica doente de novo. Se chama isso daí de memória imunológica. E quem é responsável pela memória imunológica é a imunidade adquirida. Como é que você fortalece sua imunidade adquirida? Ácidos graxos essenciais, ômega 3 principalmente. Esses dois ácidos aqui, EPA e DHA. Tá? Olha outra informação importantíssima, que o que tem matado muita gente com Covid-19 é a trombose. Eu disse a vocês que ocorre coagulação no sangue por causa do alto índice de inflamação nas pessoas que têm Covid-19.
Ácidos graxos essenciais têm ação antitrombótica por inibir fatores ativadores de plaquetas, PAF. PAFs são fatores ativadores de plaquetas. Plaquetas são fragmentos de células que fazem com que ocorra trombose, tá? Coagulação. Bom, aqui só está mostrando bem rapidamente, tá? Porque a gente não tem muito tempo para falar. Esse ácido aqui, que é o ácido araquidônico, tá? Que está na membrana plasmática das células, e quando ele recebe a ação dessas enzimas aqui, o que a gente chama de ciclooxigenases, gera todas essas substâncias aqui inflamatórias. E os ácidos graxos essenciais atuam modulando essas enzimas aqui, fazendo com que elas sejam, digamos assim, elas trabalhem de forma mais eficiente. É necessário, às vezes, para que essas enzimas funcionem, porque muitas dessas substâncias aqui, por exemplo, prostaglandina E, ela protege o estômago, é necessário que a gente produza. Mas se a COX-1 atuar muito, não só produz isso aqui, vai produzir outras substâncias que vão inflamar mais. Então, os ácidos graxos fazem com que a COX-1 funcione só no necessário, e a COX-2 também. Tá? São enzimas que desenvolvem moléculas inflamatórias. Ok? Aqui está mostrando um slide que é complexo. Tá? Esse slide é no sistema nervoso central. Aqui está um vaso sanguíneo. Tá? E esse vaso sanguíneo está passando no sistema nervoso central, mostrando que ações inflamatórias no sistema nervoso central podem gerar acidente vascular cerebral. E muitos pacientes com Covid-19 têm desenvolvido isso. E aqui está mostrando o DHA, que ele tem uma ação moduladora sobre essas enzimas, fazendo com que as células sobrevivam nesse emaranhado de reações inflamatórias. Ok? Bom, essa vitamina aqui é muito conhecida de todo mundo, vitamina C. Todo mundo usa vitamina C quando está gripado. Mas eu sinto lhe decepcionar. Tem 2 trabalhos mostrando que não é muito eficiente, muito inteligente você só tomar vitamina C quando estiver doente. Ok? Você precisa tomar vitamina C ao longo do dia, não de uma vez, com aquele 1 grama naquele comprimido efervescente, que sobrecarrega os rins. O ideal é você comer frutas que tenham vitamina C, e aqui já vai uma dica, uma fruta de fácil acesso de vocês, barata, que além de ter polifenol, eu já falei sobre ele, tem muita vitamina C, que é a acerola. Você pega a acerola, lava essa acerola, coloca essa acerola num recipiente com hipoclorito, 1 litro de água e 1 colher de sopa de hipoclorito, mistura, coloca a acerola lá dentro, ou qualquer fruta, ou qualquer verdura, deixa agir lá por 15 minutos, tira, lava, 4 a 6 acerolas por dia, 4 a 6 acerolas por dia já é suficiente para você ter a dose que a Organização Mundial de Saúde adota. O Ministério da Saúde norte-americano adota. A Anvisa norte-americana adota. Porque a nossa Anvisa aqui adota só de 60 miligramas dia, que eu discordo, e que vários artigos científicos discordam também. O indicado mínimo de vitamina C por dia é de 75 a 90 miligramas dia, ok? Aquele comprimidinho que você compra, que eu não vou falar o nome de marca nenhuma aqui, tem 1 grama ali. É tudo de uma vez ali, tá? Se você estiver doente, absorve. Mas a maioria você joga fora daquilo ali, tá? O correto mesmo é você fazer o quê? É você fazer com que todos os dias, sem você estar doente, de forma preventiva, você adquirir vitamina C. E qual a quantidade, ou qual fruta eu uso? Acerola. Se eu não gostar de acerola, você pode usar o caju. Faz um suco de caju com pouco açúcar, toma o suco de caju, que tem uma quantidade boa de vitamina C. Suco de goiaba também, quantidade boa de vitamina C. Tá? Mas é a acerola que eu indico. Provado aqui, ó, em vários artigos, que a vitamina C, se você estiver gripado e vier tomando já, ela diminui a severidade da doença para qualquer faixa etária. E ela reduz o tempo da doença para qualquer faixa etária. Ok? Doses preventivas de vitamina C não só previnem contra... Ter cuidado para usar esse termo de prevenção, tá?
a gente não tem nada ainda que possa dizer ao certo que isto aqui previne a Covid-19, a não ser a quarentena, o álcool gel, lavar as mãos com sabão e o uso da máscara se você sair de casa. Agora, tem vários artigos demonstrando que pacientes que apresentam Covid-19 e esses pacientes têm histórico de tomarem vitamina C, esses pacientes têm a fase, digamos assim, mais leve da doença. Ok? Nós não temos tempo de debater sobre isso aqui, eu só vou falar bem resumidamente. A gente tem dois tipos de imunidade, a imunidade que a gente chama de linha de frente, inata, e a imunidade adquirida, aquela que eu falei para vocês que é permanente, que você leva ela pela vida toda, que é principalmente balizada, coordenada pelos linfócitos B, que são as células que produzem anticorpos, e os linfócitos T, que são as células que organizam o sistema imune. Tá? Então, a vitamina C não só modula para cima, né, de forma benéfica, produzindo mais anticorpos, fazendo o linfócito B produzir mais anticorpos e o linfócito T se multiplicar mais rapidamente, mas também os macrófagos e os neutrófilos, que são células de início que reconhecem primeiro esses invasores, sejam mais eficientes nesse processo. Okay? Essa célula aqui, a natural killer, é uma célula que apresenta grânulos, que ela pode matar qualquer coisa, vírus, bactéria, célula maligna cancerosa. Então, essa célula aqui é potencializada com a vitamina C. Ok? Gente, eu sei que as pessoas dão mais valor para a vitamina C, mas nos últimos anos, a vitamina que mais tem se destacado contra infecções é a D, é o dihidroxicolecalciferol, ou ergocalciferol, se for de origem vegetal. Tá? Gente, a vitamina D é um potente antiviral. Está associada, aqui a gente pode dizer, está associada à proteção respiratória. A vitamina D protege teu sistema respiratório, literalmente. A vitamina D, ó, segundo o Grant e a equipe dele, artigo do mês de março deste ano, ó, que a vitamina D tem ação protetiva contra a Covid-19. Você vai ver que na bibliografia eu vou deixar aqui para você ler lá. Foram feitas pesquisas com isso daqui. Pacientes, pessoas que eram expostas a pacientes com a Covid-19 foram, digamos assim, a quantidade de vitamina D na dieta delas foi aumentada e essas pessoas não pegaram Covid-19. Não se tem tanto artigo científico mostrando isso, mas esse aqui mostra que a vitamina D ela tem ação protetiva contra a Covid-19. O que não quer dizer que se você se empanturrar de vitamina D que você não vai pegar a doença. Não é isso. É que a probabilidade de você, ao entrar em contato com o vírus, desenvolver a fase grave da doença é muito mais baixa se você tiver uma dose, digamos assim, considerável de vitamina D no teu corpo no dia a dia. Não é uma só vez. Tá? Esse outro trabalho aqui, ó, lá na Suíça, mês retrasado, mostrou que pacientes positivos e pacientes negativos, ou seja, pacientes que testaram positivos para o SARS-CoV-2 e pacientes que testaram negativos para o SARS-CoV-2, quem estava positivo estava com a vitamina D baixa. Quem estava negativo, ou seja, quem não pegou a Covid-19 estava com a vitamina D alta. E esse mesmo trabalho também mostrou que quem estava positivo, os que estavam graves, estavam com a vitamina D muito baixa. E os que estavam com ou assintomáticos ou com sintomas mais leves, estavam com a vitamina D em dia. Então, mais um registro aí para você ir atrás da vitamina D. Qual é a indicação diária pela Organização Mundial de Saúde e pela Ministério da Saúde norte-americano, que é o que mais estuda isso aqui? Não que o nosso não preste, tá? Tem os seus problemas aí, mas a Anvisa tem muita competência contra pandemias, tá? Independentemente do governo que esteja lá. Né? Esse mais problemático, mas mesmo assim tem profissionais muito bons lá dentro. A indicação diária é de 600 a 800 unidades internacionais, mas a gente já tem
trabalhos mostrando que o ideal seria 2.000 unidades internacionais. Como é que eu consigo isso? 15 minutos de sol, a pele produz vitamina D, o dihidroxicólicalciferol é produzido na sua pele, mais gema de ovo. O ovo, gente, é a principal fonte de vitamina D. Se eu não gostar de ovo, onde é que eu encontro a vitamina D? Você pode adquirir em peixe. Peixe, fonte muito grande, uma boa fonte de vitamina D também. Tá? Laticínios em geral, leite, fonte muito boa de vitamina D, mas a melhor que tem é o sol. Tá? 15 minutos de exposição ao sol, mais ingesta de ovo. Não é a clara do ovo, é a gema do ovo. Ok? Tem cereal que também tem vitamina D? Tem. O problema é que cereal tem fitato. Vou falar dele daqui a pouco. E diminui a absorção da vitamina D. Bom, aqui está mostrando para vocês o hidroxicólicalciferol. Essa vitamina provoca acionamento de todas essas células que vocês estão vendo aqui. Gente, essas células são só tropa de elite do sistema imune. São as células mais eficientes que a gente tem no corpo humano. Tá? São os linfócitos T e linfócitos B, subfamílias deles. A vitamina D tem condição de fazer isso. A vitamina D aciona o macrófago que eu falei para vocês lá no iniciozinho dos slides, que é o macrófago, a primeira célula que reconhece o vírus e começa a combater esse vírus. A vitamina D tem um receptor para ela específico lá no macrófago, isso foi descoberto. Okay? Visto que ela está sendo direcionada como preventiva para várias doenças respiratórias, inclusive para a Covid-19. Tá? Vitamina E é outra vitamina que está sendo elencada como muito importante para o sistema imune. Peixe também tem muita vitamina E. Amendoim, muita vitamina E. Eu estou dando aqui as fontes para vocês. Tá? Substância antioxidante que bloqueia radicais livres, com proteção anti-inflamatória. Tem muita ação anti-inflamatória a vitamina E. Deficiência de vitamina E contribui para você não produzir anticorpo direito. Então, se você tiver ruim de vitamina E, seus anticorpos não são produzidos de forma mais eficiente, a quantidade é baixa na produção de anticorpo, tem que estar em dia com a vitamina E. Esse artigo aqui, do mês passado, mostra que a combinação de vitaminas E e C estão sendo eficientes no combate à Covid-19. Pacientes com Covid-19 que estão aumentando o consumo de vitamina E e C estão melhorando. O quadro clínico fica melhor. Ok. Então, esta é a vitamina E. E para a gente finalizar, os dois, digamos assim, sais minerais que a gente pode colocar nesse pacote, nesse mix. O zinco é o primeiro. O zinco está relacionado com quase todas as enzimas do sistema imune. Tanto é que aquelas efervescentes que vêm com vitamina C tem zinco ali geralmente. Zinco tem potente ação imunológica, além de promover processos de cicatrização. Então aqui, deficiência de zinco contribui drasticamente para o desenvolvimento de qualquer infecção pulmonar, não só a Covid-19, qualquer. Tá? A dose recomendada de zinco é de 8 a 11 miligramas dia. Muitos alimentos têm zinco, mas as principais fontes de zinco que eu indico são as carnes. Aí vem de novo o peixe, principalmente o peixe. Se não tiver peixe, a outra carne branca, que é o frango. Se não tiver frango, carne vermelha. São as principais fontes de zinco. Feijão, gente, tem muito zinco. Muito. Qual é o problema do feijão? É o fitato. O ácido fítico, ele não deixa a gente absorver o zinco e nem o cálcio. Qual é o problema do feijão? É esse. Como é que a gente diminui esse fitato? Colocando o feijão de molho e deixando em média 12 horas, para diminuir a quantidade de fitato. Ok? Então, geralmente, zinco de origem vegetal tem esse problema, porque os vegetais têm muito fitato e o fitato diminui a nossa absorção desses compostos. Mas zinco é fundamental para a nossa resposta imune. Tá? Tem esse trabalho aqui, do mês passado, dose diária de 30 a 50 miligramas dia tem sido sugerida no combate a gripes mais graves e todas as coronaviroses, tanto o SARS-1 quanto o MERS, como o SARS-2. Ok?
E aliado ao zinco está o cobre. Tá? O cobre previne que se tenha danos na molécula de DNA, previne destruição celular através da destruição do material genético. A deficiência de zinco tem sido associada ao aumento de um composto muito maléfico para a inflamação, que é o fator de necrose tumoral. Quando os macrófagos liberam o fator de necrose tumoral, gente, você tem destruição celular e destruição do tecido. Aquele alvéolo pulmonar que eu mostrei para vocês, que tem uma estrutura hialinizada, uma estrutura espessa que impede a passagem de gás, aquilo ali foi por causa de muita produção de TNF-alfa. Então, TNF-alfa é um dos grandes vilões, é uma das moléculas grandes de grande dano que a gente produz nas respostas inflamatórias. E a deficiência de zinco faz uma liberação descontrolada de TNF-alfa. Tá? A indicação para esse sal mineral aí é de 900 microgramas por dia. E você tem cobre, né? Zinco foi anteriormente. Você tem cobre aí em vários alimentos, principalmente nos cereais. Repito, qual é o problema dos cereais? O fitato. Cereais e leguminosas, né? Mas principalmente leguminosas, tá? Feijão é uma leguminosa que é muito importante, mas reitero aqui que é bom você colocá-lo de molho para diminuir a concentração desse antinutriente, que é o fitato. Bom, todas as referências bibliográficas estão aqui. Se alguém quiser, eu posso mandar depois sem problema nenhum, tá? E espero ter contribuído, né, de alguma forma com o Congresso. Mais uma vez agradeço o convite, né, diante dessa crise, a brilhante ideia de poder trocar ideias de forma online, e nesse caso aí, espero que vocês tenham aproveitado, né, e eu espero ter realmente contribuído de alguma forma para esse congresso. Ok? Grande abraço aí para todo mundo. Tchau, tchau.